Bíblia Sagrada, está abrindo, lá em 1 Samuel, glórias a Deus. Aleluia. Eu tinha preparado, pensado em outra mensagem, né, irmãos? Mas no decorrer do culto, né, Deus foi trabalhando no meu coração e de última hora eu senti de pregar a outra parte aqui, né, irmãos? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Primeira Samuel, capítulo 16, somente o versículo 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Vamos ler mais uma vez? Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nesta noite diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e aqui está, Senhor, Teus filhos, a Tua igreja reunida, para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco aqui neste lugar. Opera, Senhor, maravilhas em nosso meio, manifesta a Tua glória sobre a vida do Teu povo. Todo mal e tudo aquilo que não procede de Ti, coloca por terra, Senhor, nesta noite. Todo embaraço, seta, Senhor, do inimigo, que venha a ser desfeito nesta hora, pelo poder que é no nome de Jesus, e que esta igreja, Papai, que este lugar, Papai, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha pairar mais uma vez sobre nós. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Irmãos, como eu disse, eu estava pensando em pregar outra mensagem, né? Aí, conforme o culto foi acontecendo, Deus foi me impulsionando a pregar uma outra mensagem nesta noite, né? Irmãos, eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar sobre seja sincero para com Deus. Vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: seja sincero para com Deus, né? Seja sincero com o Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, nós conhecemos a história, né? Um dia Deus fala com o profeta Samuel, né? E diz para ele: olha, eu tenho rejeitado a Saul como rei de Israel, e eu quero que você vá até a casa de Jessé, o belemita, aquele da cidade de Belém, né? Você vai até a casa de Jessé, morador de Belém, e lá você vai tomar um dos seus filhos para ungir como rei sobre Israel. Saul já não estava mais agindo conforme a direção do Senhor, e a Bíblia diz que então aprove ao Senhor, e Deus assim decide que levantaria um novo rei para reinar sobre a nação de Israel. E o profeta então toma o chifre do azeite, toma o cordeiro para o sacrifício, e ele vai até a casa de Jessé, e estando na presença de Jessé, a Bíblia vai dizer que então Jessé vai apresentar diante de Samuel todos os seus filhos, porque o profeta havia dito que dentre um dos seus filhos o Senhor haveria de levantar alguém para reinar sobre a nação de Israel. E nós conhecemos a história. Quando está o profeta Samuel na casa de Jessé, vai se passar então o filho mais velho, primogênito de Jessé, diante do profeta, e era o nome do primogênito de Jessé, Eliabe. E a Bíblia diz que ele era um homem alto, um homem forte, ele tinha boa aparência, né?
E a Bíblia diz que quando ele está diante do profeta Samuel, o profeta, olhando com olhos humanos, olhando com olhos carnais, ele pensa, certamente é este que Deus escolheu. Porque olha como que ele parece rei, olha como que a postura dele é diferente, ele é alto, ele é forte, ele tem boa aparência, certamente é este a quem o Senhor tem escolhido. Mas aí no versículo de número 7, o qual nós lemos aqui nesta noite, Deus vai responder assim para o profeta Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, não atentes para a estatura do varão, porque o que você está vendo é só aquilo que está por fora, e Deus não vê como o homem vê. O homem vê o externo, o homem vê o que está por fora, mas Deus nos conhece pelo nosso coração. Deus não olha para nós como nós olhamos para outras pessoas. Deus não enxerga o homem como nós vemos o próximo, como nós vemos o ser humano. Nós, quando olhamos para alguém, o que a gente vê em primeiro lugar? É a aparência. É alto, é baixo, é grande, é gordo, é magrinho, né? A gente olha para a aparência muitas vezes, né, irmãos? Mas Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele não vê o que está por fora. Deus não vê apenas o externo, não vê apenas a aparência. Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha segundo o nosso coração. E quando Deus quer escolher alguém para usar, para separar, para estar na sua presença, Ele não vai escolher porque é bonitinho, porque é bonitinha, porque é alto, pequeno, gordo ou magro. Deus escolhe segundo aquilo que está por dentro de nós. Por isso o recado de Deus para nós nesta noite é: sejamos sinceros para com o Senhor, porque Deus não está olhando o externo, Deus está olhando para dentro do nosso coração, para saber o que se passa na nossa alma. Irmãos, o homem ele pode até ser enganado, como o profeta Samuel foi enganado. Olha que era um profeta, era um homem de Deus, mas a Bíblia vai dizer que quando ele olha para Eliabe, ele fala: nossa, certamente é esse que o Senhor escolheu, porque ele tem aparência, ele tem estatura, ele é diferente, né? Olha que aparência bonita. E Deus falou, né, Samuel, eu não vejo como um homem vê, eu olho para o que está no coração. Irmãos, se nós queremos chamar a atenção de Deus e atrair o Senhor para as nossas vidas, é segundo aquilo que está no nosso coração. Por isso eu digo aos irmãos nesta noite: seja sincero com o Senhor. Se a gente, irmãos, como pastor, se chega alguém conversar comigo e às vezes até faz uma carinha ali de triste, uma carinha de sofrimento, eu vou olhar e vou falar: nossa, cuidado, está sofrendo, deve estar com alguma dor, algum problema. Mas, irmãos, só Deus, Ele sabe exatamente qual a intenção do coração do homem. E nem todo mundo, irmãos, que vem falar com a gente ou que está diante de nós, tem um coração sincero ou tem uma intenção sincera. Por isso, irmãos, vale a pena quando você abre o seu coração e é sincero para com Deus. Porque Deus, irmãos, Ele sabe, Ele sonda todas as coisas. A Bíblia vai dizer, irmãos, livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo 13, que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Diante de Deus nada fica encoberto. Deus sabe o que se passa dentro de nós, até aqueles pensamentos que a gente tenta esconder, quer seja do pastor, quer seja do marido, do pai ou da mãe. Mas Deus, irmãos, enxerga exatamente aquilo que está dentro de nós. E Deus separa e escolhe, não é segundo a aparência, não é porque parece crente, porque parece que tem fé, porque parece que ora. Deus, Ele olha para nós segundo o nosso coração. E tem algo, irmãos, tem algo diferente quando Deus trabalha. Porque quando Deus Ele escolhe alguém, separa alguém para usar ou para abençoar, pode o mundo inteiro lutar contra esta pessoa. Ou pode todos tentarem te paralisar, mas se Deus te escolheu, te separou, e segundo a sinceridade do seu coração, Deus resolveu te abençoar, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, e não tem demônio no inferno que impeça a obra de Deus de acontecer na minha e na sua vida.
Irmãos, quando o Senhor manda Samuel ir na casa de Jessé, vão se passar os 7 filhos diante do profeta. Aleluia, Jessé tinha 8 filhos. Mas os 7 filhos vão passar diante de Samuel, e talvez Samuel pensasse, ou até o seu pai, o Jessé pensasse, né? Vai ser um dos 7 que Deus escolheu. Davi nem havia sido chamado para estar naquela reunião. Davi era o caçula, era o mais novo. Davi estava no campo. Por que ele não estava presente quando o profeta veio para ungir um dos filhos de Jessé? Talvez porque alguém olhava para ele e pensava, esse daí, esse não tem chance. Se Eliabe não foi, Davi muito menos. Se Aminadab não foi, Davi nem em sonho. Se Samar não foi escolhido, Davi também não vai ser. E deixaram ele de canto, colocaram ele de lado. Mas Deus lá no céu estava olhando, não é esse, não é esse. É aquele a quem ninguém dá nada. É aquele que está no campo cuidando de ovelha que eu tenho escolhido. Irmãos, o profeta diz, ninguém se assenta na mesa enquanto o menino não chegar. Quando Deus tem algo específico para a nossa vida, ainda que muitos tentem nos fechar a porta, a Bíblia diz que Deus tem nas mãos a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Se Deus olhou para você nesta noite, e segundo a sinceridade do teu coração o Senhor te escolheu, ninguém vai conseguir parar aquilo que Deus já tem planejado para a sua vida. Por isso, um conselho de Deus para mim e para você nesta noite: seja sincero com o Senhor. Porque se você entrar aqui, como eu disse, aparentemente com boa intenção, aparentemente com alguma espiritualidade, ou aparentemente com alguma boa intenção, parece que tem boa intenção, mas o seu coração é perverso, Deus ele vê. Se a sua intenção no teu íntimo ela é uma intenção má, não pense que vai passar desapercebido do Senhor. Passa desapercebido pelo pastor, passa desapercebido pelos irmãos, mas a Bíblia diz que diante do Senhor todas as coisas estão nuas, despidas, transparentes, porque não dá para esconder o Senhor. Se fosse para Samuel escolher, ele falou, Eliabe é o mais velho. Mas Deus estava olhando o coração e diz, não, o coração dele não é sincero para comigo. Mas aquele que está lá no campo cuidando de ovelhas, o coração dele me agrada. A intenção dele é sincera. Ele é sincero na minha presença. Irmãos, sejamos, pois, então, sinceros para com o Senhor. Porque de Deus não há como esconder nada. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3... que os olhos do Senhor contemplam maus e bons. Deus, ele olha para todos nós. Não pensamos nós que o Senhor não vê aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, porque Deus, ele vê. E ele trata cada um de nós segundo o nosso coração. Deus, ele trata com o seu povo segundo a intenção da sua alma. E tem horas, irmãos, que a gente está quebrando a cabeça, ou a gente até pensa, agora vai dar certo. Mas quando dentro de nós há uma intenção maligna, quando dentro de nós há uma intenção errada, e não dá para esconder do Senhor, não dá para ludibriar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele apanha, ele pega o sábio na sua própria astúcia. Irmãos, de Deus não dá para brincar com o Senhor, não dá para passar o Senhor para trás, não dá para esconder nada de Deus. A Bíblia diz que ele contempla tudo, ele sabe de tudo, e ele sonda o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o Senhor sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Deus conhece a nossa alma, Deus conhece o nosso coração. Não quer dizer, irmãos, que nós... mas então, para fazer o quê? Eu sou pecador. Todo mundo é, irmãos, alguma mal. A Bíblia diz que o homem, ele é mau desde a sua meninice. Claro que tem horas que a gente erra, tem horas que a gente falha, tem horas que a gente tropeça, mas quando a gente é sincero com o Senhor, é aí que Deus se agrada de nós. Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas quando Davi, ele errava, ele dizia, Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz errado. Eu fiz o que era mal, mas ele era sincero, não tentava enganar Deus, até porque não tem como enganar Deus. Tem como enganar o pastor. O pastor é meio bobinho, né? Mas Deus não. Glória a Deus. Cuidado, irmãos, com o teu coração. Cuidado. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Guarda o teu coração no Senhor. Quando você vê que tem algo mal, tem uma intenção má, algo que vem na sua mente para você fazer e você sabe que é errado, você sabe que não agrada a Deus, você sabe que não pode ir por este caminho, mas vem aquela intenção, vem aquele desejo, fale com Deus: Senhor, está vindo esse pensamento ruim aqui para mim. Senhor, estou sendo tentado a fazer isso, me ajuda, me socorre. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para intervir quando nós somos sinceros diante dEle. Mas, irmãos, quando nós brincamos com o Senhor, ou quando nós pensamos que Deus não vê, que Deus não age, que Deus não reage àquilo que nós fazemos, aí é que nós estamos nos enganando e estamos passivos de sofrer as consequências. Porque tudo que nós fazemos nos vai gerar consequências. E bobos somos nós quando nós pensamos que aquilo que a gente faz vai ficar por isso mesmo. Aquilo que a gente faz não vai ter consequência. Por isso, irmão, seja sincero com o Senhor. Guarde o teu coração diante de Deus. Olha o que diz aqui, ó, Salmo de número 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado o varão, feliz o homem, a mulher, em cujo coração Deus não imputa maldade. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que até vêm para a igreja e até conhecem a palavra do Senhor, mas o coração está cheio de maldade, está cheio de má intenção, de alguma forma prejudicar alguém, de alguma forma fazer mal para alguém. A Bíblia diz: feliz aquele a quem o Senhor não atribui maldade, feliz aquele a quem o coração não tem intenção maligna para com o próximo. Irmãos, muitos até entram na igreja, mas o coração dele está intencionado a fazer mal para alguém. Mas o Senhor nesta noite olha para esta igreja, olha para mim e para você, e segundo o nosso coração, Deus nos vê aqui neste lugar, e hoje é uma oportunidade de dizermos: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas da justiça, porque tu bem sabes, me conheces a minha alma, ensina-me a andar na tua presença. Seja sincero com o Senhor, não tente enganar a Deus, até porque não tem como, e não brinque com o Senhor, porque com Deus não se brinca. Glórias a Deus. Eu digo, irmãos, muitos estão na casa do Senhor, ou vêm para a igreja, ou estão lá há tanto tempo e às vezes pensa que engana a Deus. O homem até engana, né? Mas Deus, Ele sonda o coração, Ele nos julga segundo o nosso coração. Ele escolhe ou rejeita segundo o coração do seu povo. Glórias a Deus. Então, a melhor alternativa para nós é sermos sinceros, é sermos transparentes com Deus, conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, seja sincero. Abra o teu coração em sinceridade para Deus. Porque Deus, irmãos, Ele nos julga segundo a sinceridade do nosso coração. Olha o que diz aqui, irmãos, Salmos de número 37. Pastor, por que eu devo ser sincero com Deus? Olha o que diz aqui, ó, Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, quando a gente é sincero com Deus, vai ter momentos que nós vamos errar, porque a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, né, e se levantará. Mas quando nós somos sinceros com Deus, não quer dizer que a gente não vai enfrentar a tribulação, não quer dizer que a gente não vai enfrentar dia mau, ou tempestade, ou dias difíceis, né? Não quer dizer que a gente em algum momento não vai cair, não vai falhar. Mas a Bíblia diz: ainda que o sincero e a sincera com Deus caia, Deus não o permitirá ficar prostrado. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer. Aleluia. Porque, irmãos, que tem muitos homens e mulheres de Deus, ou aparentemente foram homens e mulheres de Deus, por que quando eles caem, parece que eles não têm força mais para levantar? Por que parece que quando eles caem, eles não conseguem mais se firmar em verdade, em sinceridade, andar com o Senhor novamente, né?
Muitos caímos. Inevitavelmente, muitas vezes nós tropeçamos, nós caímos, e nós não podemos jogar pedra, né, irmãos? Inevitavelmente a gente uma hora também falha, não somos perfeitos, mas por que muitos caem e parece que depois não conseguem se levantar? Sabe por quê? Porque quando estavam de pé, e quando estavam na presença do Senhor, e quando estavam de pé diante de Deus, indo para a igreja, tinha força para vir para a igreja, conhecia o Senhor, andava no caminho de Deus, quando estava de pé, embora conhecendo ao Senhor e andando com Deus, muitos não eram sinceros com o Senhor. Aí quando cai, não tem força para se levantar, e o próprio Deus parece que tem hora que permite a pessoa ficar caída e não dá força para ela se levantar. Porque quando tinha a oportunidade de servir ao Senhor e estar com Deus, levavam de qualquer jeito. E tem muitos ainda assim, mas até nos dias de hoje, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, vêm para a igreja, mas vem e leva de qualquer jeito. Ou não tem sinceridade com Deus, ou leva de qualquer maneira, pensa que está enganando pai, mãe, pastor, pensa que o que está fazendo ninguém está vendo. Aí quando chega o momento da queda que vem para todos nós, muitas vezes nós falhamos, parece que não tem forças mais para se levantar. Mas para aquele que é sincero, para aquele que tenta e se esforça para andar nos caminhos de Deus, para aquele que luta contra o pecado e luta para se desviar do mal, a Bíblia diz: ainda que caia, não ficará prostrado, Deus o levantará, pois eu nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão, pois ainda que venha a tropeçar, Deus vai segurar na sua mão e vai te colocar de pé novamente. Por quê? Porque você é perfeito? Não. Porque você é sincero. Por quê? Porque você é melhor do que alguém? Não. Porque você anda na sua sinceridade para com o Senhor. Então, irmãos, um conselho para a igreja, um conselho para nós que estamos aqui nesta noite: seja sincero com o Senhor. Não brinque, não tente levar de qualquer jeito. Dos meus olhos, dos olhos do homem, do ser humano, paráximos. Se a gente faz uma carinha, já engana o homem. Se faz uma carinha, já engana pai e mãe. Eu sei porque quantas vezes, né, aprontar, aí chegava, fazia a carinha de triste e falava assim: ai, que dó, é por causa disso que ele está fazendo isso. Mentira, ela estava fazendo cara, fazendo cena, né, irmãos? Engana, pai e mãe engana, pastor engana, homem, mulher, marido, mulher, engana. Mas e os olhos do Senhor? Quem que engana, né, irmãos? Quem que consegue esconder a sua intenção do Senhor? A Bíblia diz que Ele contempla maus e bons. A Bíblia diz que diante do Senhor nada vai ficar encoberto, pois todas as coisas perante Ele são nuas e patentes. Então o que a gente faz, irmãos, ou o que a gente deixa de fazer pensando que ninguém está vendo, tem um Deus nos céus que nos conhece. Então enquanto você pode, enquanto você tem força, e enquanto você está de pé, seja sincero com o Senhor. Seja sincero com Deus. Guarde o teu coração de toda intenção errada. Como eu disse, irmãos, não quer dizer que nós nunca vamos falhar. Inevitavelmente, uma hora ou outra a gente cai, a gente pega, a gente falha. Infelizmente, irmãos, enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a errar, a cair, a pecar. Mas quando o homem de Deus que é sincero, quando a mulher de Deus que é sincera cai, a Bíblia diz que Deus não permitirá que permaneça prostrado. Deus vai levantar, Deus não vai desamparar, Deus não vai abandonar o homem e a mulher que é sincero para com o Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Glórias a Deus. Um dia, irmãos, até em outro ministério, onde delegado, foi um homem lá, vou contar essa história para os irmãos. E ele começou a frequentar a igreja e parecia que estava firme, né? E durante aquele mês nós fizemos oração. Eu lembro que ainda foi um outro pastor, o pastor Sidmar, que estava pregando na igreja. E ele foi chamado ali na frente por revelação divina, né, para orar pela vida dele. Que foi orado pela vida dele. Eu lembro de ajudar na oração, colocando as mãos na barriga. Eu sentia, né, nossa, Deus estava agindo, Deus estava operando. Passou um mês. E este rapaz, este irmão, ele atentou contra a sua vida, né? Se lançou na frente de um carro, de um caminhão, não lembro. E eu lembro que viralizou porque filmaram aquela agonia, filmaram aquela cena horrível, né?
E começaram a espalhar e mandou para um aqui, outro ali, chegou para mim, eu vi aquele vídeo, né, irmãos? E aquela cena terrível, aquela cena misericórdia, não gosto nem de lembrar, dele, né, jogado na pista, o caminhão tinha acabado de passar por cima, a perna moeu, né? E ele ainda se debatendo naquela situação, e eu lembro que eu fiquei tão desesperado, tão nervoso, que eu entrei dentro do meu quarto, dobrei o joelho e comecei a chorar, e falei, Senhor, por que está acontecendo isso? Há um mês atrás ele estava na igreja, há um mês atrás ele estava recebendo oração, por que está acontecendo isso? Eu comecei a ficar desesperado, eu falei, Senhor, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, Senhor, por que o Senhor permitiu? Eu comecei a questionar, Deus, Senhor, por que isso, por que isso, por que isso? E enquanto eu estava naquela agonia, irmãos, Deus falou assim no meu coração, para de clamar, para de orar. Você não conhece o coração dele, quem conhece o coração dele sou eu. Se eu permitir é porque eu conheço o coração dele. Para de chorar. E ainda falou assim para mim, ó, ele está vivo, ó minha misericórdia aí. Mas Deus naquela hora me repreendeu, porque eu falei, meu Deus, por que está acontecendo isso com ele? Ele estava na igreja, estava pedindo oração, foi um mês atrás, estava lá na tua casa, por que está acontecendo isso? E eu comecei a questionar. E Deus falou assim para mim, para de orar, para de chorar. Para de me questionar, porque quem conhece o coração dele sou eu. Irmãos, Deus ele julga cada um de nós segundo o nosso coração. Não pensemos nós que dá para esconder alguma coisa do Senhor. Ou não pensemos nós que aquilo que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal, vai ficar encoberto diante do Senhor. Por isso, seja sincero com Deus. Ande na sua sinceridade. Você não é perfeito, eu também não. Mas ande na sua sinceridade. Se esforça para fazer o bem. Se esforça para lutar contra o pecado. Desvia-se do mal. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, fiel, temente e que se desviava do mal. Se você puder, luta, desvia, corre, foge. Tenta fazer a vontade do Senhor, ainda que você erre, mas você está sendo sincero com o Senhor, e Deus julga cada um de nós segundo a nossa sinceridade, segundo o nosso coração. Seja sincero com Deus, Deus vai te dar graça para vencer. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite em tua casa e em tua presença. Obrigado por este culto e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua, Senhor, trabalhando e abençoando o teu povo. Despeça teus filhos em paz. Que a tua igreja possa voltar para casa abençoada. Senhor, nós sabemos que somos falhos. Nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que não acertamos todas as vezes, mas sonda o nosso coração e nos guia. Tu sabes, Deus, que o nosso desejo é acertar. Tu sabes que a nossa intenção é melhorar, é nos esforçarmos em teus caminhos. Por isso nos guia, nos guarda, nos livra e abençoa a tua igreja. Despeça teus filhos em paz, que a tua igreja possa voltar para casa abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.